Boa noite a todos. Hoje está com a gente o reverendo José Piacente. Ele vai fazer uma exposição sobre o Nietzsche para a gente. Então, com a palavra. Bem-vindo e obrigado. Muito obrigado pelas boas-vindas. Espero que dê tudo certo na apresentação. Bom, eu vou colocar aqui meus slides, então não vou vê-los mais. Qualquer coisa, por favor, é só me chamar pelo microfone, tá bom? Estão conseguindo ver? Sim? Muito bom. O nosso propósito hoje é falar de Nietzsche nessa relação do pensamento de Nietzsche com cosmovisão. Então, é importante a gente conhecer, lembrar pelo menos, né? Eu sei que vocês já conhecem, mas lembrar um pouco sobre quem é Nietzsche e o período histórico que ele viveu. É fundamental compreender o século XIX, que é o século onde Nietzsche desenvolve também o seu pensamento pautado naquilo que o século XIX produziu. Então, só lembrando de Nietzsche, sua primeira função, sua primeira formação era filólogo, não era o desejo da sua mãe, né? Ele foi enviado para fazer teologia, porém, ele desistiu do curso e foi, então, na direção dessa outra disciplina. E se tornou filólogo de profissão, mas também era poeta, escritor e, é claro, filósofo. E, acima de tudo, um homem além do seu tempo. E é por isso que Nietzsche, por ter essa percepção além do seu tempo, ele não é só alguém que está entre os grandes filósofos, mas ele é alguém que percorre várias disciplinas da filosofia. Então, Nietzsche, ele desenvolveu essa habilidade de figurar em várias disciplinas do conhecimento humano. Bom, ele era um crítico cultural, tá? E ele deixou esse legado da crítica cultural, não que isso não existisse antes dele, até porque os iluministas já tinham feito essa proposição, ou essa proposta, né, de ser o tempo das luzes, e então tudo que ficou para trás era trevas, não prestava para nada, ou não servia, pelo menos, para o conhecimento que eles acreditavam que era o verdadeiro conhecimento, né? A episteme, o conhecimento científico. Então, Nietzsche, ele deixa esse legado a respeito dessa crítica cultural. Então, ele é bem ácido. Você, lendo o pensamento de Nietzsche, em busca da sua cosmovisão, você percebe nele vários elementos que são, muitas vezes, interpretados como pessimistas. Às vezes as pessoas enxergam Nietzsche como um pessimista, ainda que eu vou mostrar para vocês que a proposta dele não era nada disso. Mas, enfim, ele como tal foi um criador, um desenvolvedor de Weltanschauung, que vocês sabem, nada mais é do que cosmovisão. Como é que Nietzsche trabalha todo o seu arcabouço filosófico para desenvolver uma cosmovisão? Meus amigos e minhas amigas, este homem que está na tela aí, Immanuel Kant, é uma figura extremamente importante em quase todas as disciplinas. Sim, pense em ética, você pensa em Kant. Pense em ciência, em filosofia. Era um homem muito capaz, muito conhecedor do campo que ele atuava, e deixou também um legado. Muito do que Nietzsche desenvolveu está ligado ao pensamento de Kant, e isso é importante que nós destaquemos agora, porque Kant foi a pessoa, ou foi o pensador, que colocou a maneira de enxergar a vida de forma dualista, dizendo que existia um mundo que era apenas um mundo onde o conhecimento, ele tinha lá o seu propósito, mas não era conhecimento verdadeiro. É o mundo do número. Todo conhecimento verdadeiro é o conhecimento do fenômeno, do mundo fenomenológico.
E isso vai influenciar muito Kant. Porque e vai influenciar Kant, vai influenciar Nietzsche. Enquanto o Kant queria, na verdade, até salvar a religião e colocou Deus no mundo do númeno, Nietzsche vai usar isso com uma outra proposta e vai construir a sua cosmovisão com uma percepção que está pautada em Kant, mas é nova. Olha que interessante o que eu coloco aqui. Kant, ele perguntou como o conhecimento é possível. Essa é uma pergunta que esteve presente durante séculos na ciência. Só que Nietzsche, um homem além do seu tempo, ele faz uma outra pergunta. A questão não é como o conhecimento é possível. A questão é, por que ele é necessário? Por que eu preciso conhecer as coisas? Tem um toque pragmático? Claro que sim, mas ainda é incipiente esse pragmatismo. Para Nietzsche, o que é importante é entender como a humanidade faz uso do conhecimento para sua própria sobrevivência. Daí, então, duas influências que são marcantes no pensamento de Nietzsche: historicismo e naturalismo. O historicismo, vocês já falaram, eu já percebi lá pelas imagens que eu vi no Instagram de vocês, que vocês falaram de Dilthey, e com isso vocês sabem muito bem o papel do historicismo dentro da cosmovisão. Só que aqui eu vou focalizar o naturalismo, e não apenas o naturalismo na sua forma genérica, ou como foi proposto pelos gregos antigos, os fisicistas, mas eu vou pensar no naturalismo na sua forma evolucionista. Quando foi que Nietzsche nasceu mesmo? Você lembra lá? 1844, sim, ele está mergulhado nas ideias que emanam do naturalismo evolucionista. E você nunca mais vai se esquecer de quando foi que Charles Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies, porque foi exatamente no mesmo ano em que a Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil, em 1859. O fato é que esse naturalismo vai influenciar muito a compreensão de Nietzsche sobre a realidade. E o que esse naturalismo tem para oferecer? Bom, não dá para pensar no naturalismo sem o evolucionismo, tá? Essa imagem aí, eu espero que você conheça essa imagem, tá? Ela tem um monte de simbolismos. A mulher, né, primeiro começa com isso, né, ela que toma as rédeas da humanidade, o leão que está aí, debaixo do controle dela, são as tiranias que agora estão dominadas, e na mão de uma das mulheres, um cetro que nós conhecemos bem, com o olho que tudo vê, e que está iluminando duas pessoas, o ignorante e o fanático. No iluminismo, não se cria só uma nova cosmovisão, ou uma nova ciência, né? Se cria uma cosmovisão que é altamente influenciadora, ou altamente marcante na vida de Nietzsche, que é essa cosmovisão que se diz científica e que anula qualquer coisa que seja relacionado com o cristianismo. Bom, pensem numa questão simples. O evolucionismo é a melhor resposta para explicar a origem do ser humano? Duvido que Aristóteles concordaria. E outros filósofos também não concordariam. Mas ela se encaixa muito bem, porque é a que exclui Deus e qualquer religião. Então, ela é escolhida, sem dúvida nenhuma, não porque ela possui as melhores evidências, não. Homens como Thomas Kuhn já nos explicaram que a ciência é feita de paradigmas. Eles colocam tudo dentro de uma caixinha e criam um argumento circular. Mas o evolucionismo naturalista ele é escolhido porque ele exclui cabalmente Deus, que é a proposta do iluminismo. Essa proposta do iluminismo, ela é fatalmente percebida no cientificismo, tá? Eu espero que vocês conheçam essa imagem, tá? Ela é bastante interessante.
ela é produzida com uma técnica chamada de chiaroscuro, tá? Onde a parte mais importante da obra é a parte iluminada, representando justamente as luzes do iluminismo. Então, como vocês podem ver, a parte mais importante, mais iluminada, é onde está aí o cientista e a sua experiência, né? Então, o cientificismo, ele vai propor que não existe outro caminho para o ser humano a não ser a emancipação. Essa emancipação é especificamente da razão. Eles deixam de ter uma inclinação religiosa? Não, isso é impossível. O ser humano nasceu com inclinação religiosa. Mas ele passa, então, agora a ter um novo Deus, que é o Deus da razão. A partir desse cientificismo, então, a partir desse momento em que o século XIX produz todos os elementos necessários para tornar o cristianismo totalmente sem sentido, tá? Você tem que lembrar que Darwin mostra que o ser humano é fruto do acaso. Freud, olha só, que o ser humano, na verdade, é neurótico. E Marx, que ele é dialético, que ele vive em constante opressão e que ele precisa se libertar dessa condição dialética opressora. Então, esses grandes pensadores, eles vão dar elementos fundamentais. Outra coisa curiosa, né? O Capital de Karl Marx foi publicado no ano em que Simonton morreu, 1867. Mas, enfim, esses elementos estão muito presentes na vida de Nietzsche. E observe aqui, esse cientificismo, ele propõe autonomia da razão, neutralidade do ser humano e que o mundo, na verdade, é um sistema fechado, onde não existe a menor possibilidade do sobrenatural. Nós temos um passo importante aqui. Nietzsche ainda deu oportunidade para algo que ele chamou de númeno. Era um sobrenatural? Difícil entender o pensamento de Kant. Há especialistas que há anos estudam e ainda têm as suas dúvidas, mas ainda havia um espaço. Bom, alguns anos depois da morte de Kant, não há mais espaço algum para isso, tá? Mas vamos jogar isso fora. Vamos pensar na cosmovisão que se cria. E Nietzsche está envolvido nessa cosmovisão. Tente entender que Nietzsche está envolvido por esse mundo, é o mundo dele. É nesse mundo que ele nasce, é nesse mundo que ele desenvolve a sua percepção, tá? Eu acho que vocês conhecem essa imagem, né? É da Capela Sistina, só que interpretada. Claro, Michelangelo não era um iluminista. Mas ele era um renascentista humanista. E como um homem além do seu tempo, ele sabia o que ele estava fazendo. Bom, nada mais, nada menos do que colocar Deus dentro de um cérebro, porque é o que ele é. Na visão de muitos humanistas, e depois especialmente dos iluministas, não há espaço para Deus. E aí, então, essas lentes do naturalismo que Nietzsche está usando, dizem para ele o seguinte: Deus não existe, é irracional. Ele não está no âmbito do fenômeno. Entende? Tudo se encaixa, porque o fenômeno mostra que Deus não existe, pelo menos é o que eles afirmam. A cultura é neutra, isso aqui é fundamental no pensamento de Nietzsche. Por isso não existe moral absoluta, tudo não passa de uma convenção. O ser humano é uma máquina, tá? Uma máquina que funciona por causa dos seus órgãos ou do seu cérebro que mantém a vida. E é claro que não existe espírito, nem eternidade. Se nós vamos adorar alguma coisa, tem que ser a criação. Aliás, a criação merece ser adorada, porque ela é boa. O problema é o homem. A natureza é maravilhosa, ela é ótima, ela não faz nada de errado. Quem destrói e fere a natureza é o ser humano. E daí, então, se estabelece definitivamente a ideia de que o ser humano, ele não tem mais nada que o faça olhar para o cristianismo e encontrar no cristianismo respostas.
Bom, isso daí então vai criar uma cosmovisão, às vezes chamada de cosmovisão modernista. Eu vi também que vocês estudaram bastante Kuyper. Kuyper gostava desse termo, chamava isso de cosmovisão modernista, tá? Isso agora está nos livros. Você tem que lembrar que essas pessoas que vão para as escolas, que vão para as universidades, eles pegam as enciclopédias, como, por exemplo, a que foi desenvolvida, ele não estava sozinho, tá? Mas Denis Diderot, junto com Voltaire e outros, desenvolveram enciclopédias, tá bom? E nessas enciclopédias eles colocaram esse conhecimento. Se lá em Alexandria, no tempo de Alexandre, a biblioteca de Alexandria era o grande código de ciência, e nessa grande biblioteca de Alexandria, que pegou fogo, né, que coisa horrível, existia um código de ciência, e lá estava a Bíblia, traduzida minuciosamente do hebraico para o grego, né, a famosa Septuaginta. Aqui, na Nova Ciência, na enciclopédia de Diderot, o pressuposto é: o homem deve ter coragem de se libertar da religião. A natureza deve sobrepor a divindade. Pronto, o cenário está montado. Que cenário é esse? É um cenário que a gente vai encontrar em outros lugares, como na Revolução Francesa, tá? Mas que depois, na Revolução Francesa, 1789, 1789 ou 98? Me fugiu agora. Acho que é o final do dia. Mas 1789. 1789, é isso aí, esse é meu pastor. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso, é só decorar a sequência. Obrigado, meu pastor. Então, esse cenário de um mundo sem Deus está pronto. E é nesse cenário que Nietzsche constrói a sua cosmovisão. É nesse cenário que ele vai estabelecer os principais elementos que vão dar forma ao seu óculos. As lentes do seu óculos são mantidas pelas armações do naturalismo evolucionista. Então, pense nisso, ó, eu estou com o meu óculos aqui. Para que as lentes permaneçam diante dos meus olhos, é necessário toda uma armação. Ela não fica aqui diante dos meus olhos sem a armação, a lente vai cair, né? Tirando aquele antigo, né, que eles usavam apenas uma das lentes, né, Sherlock Holmes, coisa do tipo, de maneira geral, hoje os óculos são assim. Então, essa armação que segura as lentes é todo esse fundamento naturalista, que já afirma Deus não existe, Deus não é real, Deus é uma impossibilidade, Deus não é lógico. E é aqui, então, que Nietzsche usa essa armação para construir as suas lentes. E as suas lentes, elas dizem o seguinte: toda cosmovisão, toda Weltanschauung, toda visão de mundo, nada mais é do que um produto do tempo, do lugar e da cultura, ou de uma religião. Então, observe, nós não falamos lá que no iluminismo a cultura é percebida como sendo neutra, que valores morais não podem ser absolutos. Bom, agora Nietzsche pega isso e diz: toda a visão de mundo, todas as vezes que eu enxergo o mundo, eu faço isso de acordo com o tempo, com o lugar e com a cultura. Observe que isso daqui já é um ensejo para o que depois, lá na frente, vai ser tratado como relativismo moral. O Nietzsche mesmo não era assim. Quando você lê a biografia dele, ele tinha os seus valores, tinha os seus princípios. Eu li uma vez um livro que falava da relação de Wagner com Nietzsche, e Nietzsche ficava muito irritado com Wagner, porque achava que Wagner estava se apartando de valores que para Nietzsche eram absolutos. Porém, o óculos dele é esse. O que ele vai ensinar na sua filosofia é essa. Bom, vocês já sabem também, Schaeffer já nos ensinou, que todos os seres humanos que não têm uma cosmovisão cristã são incoerentes. Aí, desta lente, ele vai enxergar o mundo da seguinte maneira:
Toda cosmovisão é subjetiva. São artificiais, são ficções. São ficções e são artifícios que o ser humano criou para sua própria defesa, tá? E é nesse momento também que aparece uma das teorias mais importantes de Nietzsche, chamada de perspectivismo. Tá? Quando você pega quais são as partes mais importantes do pensamento de Nietzsche, o perspectivismo aparece lá, que é a ideia de que tudo que nós enxergamos e adotamos como verdade não é verdade, é apenas um ponto de vista. Daí, então, o próximo passo de Nietzsche é discutir a própria verdade. E aí ele vai falar que a verdade, na verdade, para fazer uma brincadeira, a verdade ela é apenas uma convenção humana. Não tem nada de verdade. Nada que a gente possa tomar como sendo absoluto. É apenas uma convenção que a nossa cosmovisão entende como verdadeira. A verdade, então, ela é tão somente algo que o ser humano usa para se defender, para se proteger, para sobreviver. Esses traços do naturalismo evolucionista em Nietzsche, eles não são tão evidentes, mas uma leitura minuciosa revela que eles estão lá. Porque ele vai tratar disso, da necessidade do ser humano sobreviver. Deixe-me falar um pouco aqui, né? Às vezes fala que Nietzsche era um racista no sentido como os nazistas pensavam. Bom, não é bem assim, tá bom? Isso é mais da irmã dele do que dele. Como ele enlouqueceu no final da vida, a irmã se aproveitou. Ela, sim, era bastante antissemita e possuía vários traços que deram ensejo, né, ao que depois o nazismo divulgou no seu regime. Então, uma cosmovisão para Nietzsche, ela é circunstancial, ela é temporária, ela é cultural. Ela não passa, olha que frase de impacto, de um exercício móvel de metáforas. Se você já leu qualquer coisa de Nietzsche, você sabe que ele escreve com aforismos. Tá? São frases curtas e de impacto. Parece que uma frase não está ligada à outra. É o jeito que ele escreve. E aqui temos uma frase de impacto, que foi retratada por James Sire no seu livro, dando nome ao elefante. As verdades são ilusões que foram esquecidas enquanto tais. Metáforas que foram gastas e ficaram vazias de sentido. Moedas que perderam seu cunho e valem agora apenas como metal, não mais como moedas. Então, essa cosmovisão de Nietzsche, ela se torna marcante na história da humanidade. Porque até então, as pessoas ainda acreditavam na verdade. Quando você lê os textos de Kant, ele quer conhecer a verdade. Os filósofos gregos querem descobrir a verdade. Mas Nietzsche torna esse desejo de conhecer a verdade desnecessário. Ele não está interessado em discutir se a verdade existe, porque ele já pressupõe que ela não existe. Então, para ele é uma discussão vazia. Qualquer pessoa que vier trazer assuntos relacionados à verdade está falando de algo vazio. E aí entra a parte relacionada com o cristianismo. Nenhuma figura, eu acho que nós não temos uma figura mais enfática, mais azeda e mais tóxica para o cristianismo do que Nietzsche. Ele tem uma clara disposição de falar do cristianismo. Repare, eu não estou criando nenhuma caricatura, mas tudo que eu já li de Nietzsche, ele sempre fala do cristianismo. E ele sempre fala de maneira negativa do cristianismo. Ele sempre coloca o cristianismo como sendo a pior coisa, tá? Vamos chamar assim de coisa, porque de fato para ele era apenas uma coisa que a humanidade já abraçou. Quando ele começa a trabalhar com o conceito de verdade,
E aí, então, eu estou me referindo aqui João 18:38, que é quando Pilatos pergunta para Jesus o que é verdade. Interessante demais essa pergunta. Nietzsche teria a resposta para Pilatos. Bom, a verdade não existe, não é objetiva. Ela pode ser circunstancial, ela pode ser uma verdade momentânea, ela pode ser uma verdade para proteção, ela pode, sem dúvida nenhuma, ser uma verdade até para a manutenção do Estado, como a afirmação todo racismo é errado, mas ela não é uma verdade objetiva, no sentido de ultrapassar a cultura e vencer o tempo. Não, ela é circunstancial. E daí, então, ele usa esse ensejo para falar, portanto, tudo aquilo que o cristianismo chamou de verdade é mentira. É uma mera verdade religiosa, mas não é uma verdade para a vida. O que seria uma verdade religiosa? Deixa eu ver meu tempo aqui. Uma verdade religiosa faz parte dos fanáticos. Hoje eu li uma reportagem e, assim, a gente tem que olhar para essa reportagem entendendo o papel da religião, de fato, na vida das pessoas. Mas falava da Índia. Várias pessoas lá têm passado no seu próprio corpo esterco de vaca e derramado a urina de vaca sobre o seu corpo. Então, nessa reportagem da Folha de São Paulo, uma série de homens cobertos com esterco, fizeram isso porque a vaca é um animal sagrado. Se é um animal sagrado, aquilo que ela produz é sagrado, e o que ela produz é esterco. Então, o esterco é sagrado. Aí você pega isso na mão de Nietzsche, de outros pensadores, e é totalmente ridicularizado, só que com uma estratégia. Ele não separa cristianismo disso. Não, ele diz, tudo isso daqui é ridículo. Tá vendo? Isso tudo é religião. Tá? Isso tudo é o que a religião faz. Qual que é o grande inimigo da humanidade? Bom, vocês viram a frase ali atrás, né? Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas, porque ele está falando do cristianismo. O cristianismo é falso, ele fala isso o tempo todo. O cristianismo é uma ilusão, o cristianismo é uma muleta. São os fracos, ele diz, que se apoiam no cristianismo. São os egoístas. Sabe por quê? Eles não fazem o bem porque eles amam a pessoa. Eles fazem o bem porque eles têm medo do inferno. Amor não existe. Nietzsche tem uma série de textos, de aforismos sobre o amor. E ele vai sempre mostrando que o amor é uma ilusão criada pelos cristãos. Não que ele não existe, ele mesmo amou. Mas aquela ideia de amor cristão não existe. Lembra da frase de Nietzsche, né? Que ele dizia o seguinte, que o único cristão que existiu nesse mundo foi pregado numa cruz. O único cristão que existiu nesse mundo foi pregado numa cruz. E aí ele vai trabalhar vários temas do cristianismo que são caros para o cristianismo com todo desdém, sempre mostrando que são falsos, com uma esperança. Uma das frases conhecidas também de Nietzsche é que a esperança é o pior de todos os males da humanidade, porque a esperança prolonga o tormento. Nada é puro, não existe. E aí, olha que frase interessante, mal traduzida, né? Porque não seria o padre, seria o pastor. O pastor é o advogado do nada, que foi confundido com o representante da verdade. Essa cosmovisão é o que vai dar para Nietzsche a sua visão de mundo, que vai espalhar na Europa essa percepção de que não existe nada pior do que o cristianismo. Talvez você se pergunte, né? Por que as duas grandes guerras? Bom, uma das respostas, sem sombra de dúvida, é que não havia mais cristianismo na Europa. Depois de Nietzsche, não tem mais. Nietzsche tinha um problema sério para resolver na sua cosmovisão, que era o niilismo. Este aqui é Schopenhauer. Schopenhauer, ele lia Schopenhauer, mais 5 minutos eu termino, tá, pessoal? Ele lia Schopenhauer e ele encontrava em Schopenhauer muito pessimismo. E aí Nietzsche, ele vai propor algo muito profético.
ele vai falar do niilismo antes mesmo de uma definição precisa disso. Ele vai definir o niilismo com precisão antes mesmo que isso se tornasse algo altamente divulgado. Tá? Uma Europa pessimista, uma Europa niilista, sem sentido para a vida, vamos fazer guerra. Mas ele vai falar sobre isso. Ele mesmo, ele não era de fato um niilista, nós vamos ver por quê. Mas ele deu muitos elementos para a criação do niilismo. É como o existencialismo. Ele está também entre os existencialistas, ele está em muitos lugares. Como eu disse, ele é o tipo da pessoa que percorre muitos campos do saber e tem espaço para ele. Então, no niilismo, a vida não tem sentido nenhum. E ele não vai compactuar com isso. E aí ele cria, tá? Essa aqui é uma frase de Nietzsche, que vocês devem conhecer, né, onde ele explica o que é o niilismo, está falando alguma coisa além do seu tempo, ele vai encontrar uma solução para isso, porque a vida é vazia demais. Acho que vocês já viram essa escultura, pelo menos em foto, né? O mais triste é que ela está lá em Genebra, mas enfim, é o que acontece com o ser humano vazio, e aí ele vai criar a vontade de poder e o eterno retorno. Por que isso é importante para nós? Gente, a vontade de poder e o eterno retorno é o que garantem autonomia plena ao ser humano. Plena. O ser humano faz o que ele quer. Ele está totalmente emancipado. Autonomia, né? Uma palavra grega para lei. Sua própria lei. Ele está agora completamente livre da prisão que a religião estabeleceu. Isso se quebrou, ficou para trás. Ele é dono da sua vida, tá? Parece que eu estou falando de existencialismo, né? Parece que eu estou falando de Sartre. Depois de Nietzsche, meu amigo, não tem nada muito novo. Então, ele está totalmente livre, tá? Ele é o Übermenschen. Übermenschen. É mais ou menos assim, tá bom? Übermenschen. Tá? Que foi traduzido como super-homem, mas na verdade é além-homem. Ele é senhor da vida, tá? E o eterno retorno, que é fantástico. Porque é o seguinte, o que você quer viver na vida eterna? Está insatisfeito com a sua vida? Já se perguntou o que eu estou fazendo com a minha vida? Ótimo! Estabeleça para a sua vida o modo de vida como se fosse o modo eterno. Reveja a sua vida. Volte para suas origens. Avalie de novo. Vá praticando esse retorno às fontes, se reformulando a sua vida até que ela alcance aquilo que você gostaria que você vivesse para a eternidade. Gente, esses óculos que ele estabeleceu, eles vão agora marcar a história da humanidade. Nunca mais vão deixar a humanidade, tá? Para a gente finalizar, ele tem aspectos religiosos? Todo ser humano tem. Qual que é o aspecto religioso dele? A arte. Isso é importante muito, porque depois de Nietzsche, Kant já tinha feito isso, tá? Mas depois de Nietzsche, como ele é um especialista no pensamento grego antigo, ele conhecia tudo de tragédia, Dionísio e tudo mais, ele vai falar que a arte é o grande salto metafísico. Então, quando eu quero alcançar o sobrenatural, Kant estava errado quando ele pensou no número. Não, é a arte. A arte é o sobrenatural. Olha essa frase, eu acho fantástica. Nós temos a arte a fim de não morrer de verdade. O jogo de palavras aqui é sensacional. A verdade nos leva para a morte, mas a arte nos liberta. Então, a arte é a principal tarefa metafísica. Resultado disso tudo é o pós-modernismo. Tá? Relativismo ético. A história não é verdadeira. Vamos desconstruir a história, reconstruí-la novamente. Não existe nenhum conhecimento verdadeiro, não existe nada nesse mundo que possa ser chamado de absoluto. Tudo depende. Depois de Nietzsche, se você perguntar para uma pessoa, aborto é certo? É lógico que a resposta vai ser depende. Temos que avaliar as circunstâncias. Se você perguntar depois de Nietzsche, matar alguém é errado?
Depende, temos que olhar as circunstâncias. Não se tem mais o critério, olha, isso aqui é errado, tá? Essa é a definição. Porém, né, não se tem mais isso. As coisas foram totalmente invertidas. O depende é a marca que vai estar presente na maneira como o ser humano define as coisas que estão ao seu redor. Tudo depende. Bom, meus amigos, era isso que eu queria falar para vocês. Demorei bastante, me perdoem, mas acredito que era o suficiente para a gente estabelecer a cosmovisão de Nietzsche. Deixa eu ver se eu consigo voltar agora aqui. Parar a apresentação. Então, quando você pensa em Nietzsche, você tem que pensar no quê? Na relação dele com Deus, tá? Que é uma relação ligada à verdade. Então, se não existe Deus, não existe verdade, e vice-versa. Depois você tem que pensar que tudo isso poderia levar o ser humano a uma vida sem propósito, que é o niilismo. Não para Nietzsche. Vamos estabelecer a vontade de poder, a autodeterminação do ser humano e fazer isso de uma tal maneira em que nós sempre vamos praticar o eterno retorno para encontrar a nossa vida perfeita. E tudo isso eu vou fazer por conta própria, por minha própria ação, sem nenhuma amarra. Então, essa é a lente que ele deu para o mundo e que as pessoas hoje estão usando com seus óculos, tá? Só fazem algo diferente, pegam a armação do nosso tempo e colocam as antigas lentes, pegam a armação de Nietzsche, né, para colocar novas lentes. É isso, meus amigos. Agora as perguntas. Eu falei de Freud, hein? Falei alguma bobagem? Eu acho que não. A gente falou de Freud esses dias aqui também. Muito bom ouvir o Piacente, viu? Muito didático. E assim, eu achei que ele foi bonzinho com o Nietzsche. Eu achei que ele ia bater mais. A gente achava que ia ser bonzinho, né? Eu tenho uma pergunta, na verdade. Você poderia explicar de novo o Eterno Retorno? Que eu acho que ainda está meio confuso. Olha, é uma das coisas que as pessoas têm estudado assim há muito tempo. Não é nada de espiritismo, não é nada de reencarnação, não é o que Sócrates colocou, nem o que Platão colocou, mas é alguma coisa onde o ser humano ele fica pensando, tentando reviver a sua vida. Como seria a minha vida se ela fosse perfeita? Nietzsche gastou páginas e páginas e páginas tentando explicar isso. E se você quiser ser um filósofo estudado para o resto da vida, já disse Kant, escreva uma filosofia hermética. É muito complexo, mas basicamente seria isso. A tentativa de você constantemente reviver, repensar, reavaliar, reestruturar. O que você desejaria para a sua vida? Como é que a sua vida seria perfeita? Então, o eterno retorno, ele em poucas palavras seria isso. Agora, nós precisaríamos só de um encontro aqui, só para discutir o eterno retorno. Porque tem que discutir também os problemas que Nietzsche tinha. Por que Nietzsche se apoia em Dionísio? Por que ele pensava na tragédia como algo essencial na vida humana? Eu acho que o eterno retorno, de maneira prática, seria essa tentativa de você escolher, de você avaliar como teria sido a sua vida se você tivesse feito outras escolhas. Como teria sido a sua vida se você tivesse escolhido outra faculdade? O que te impede de você viver isso hoje? Então, viva. Eu acho que o eterno retorno, de maneira prática, é essa percepção.
de que teve coisas no passado que eu queria ter feito, que ia me fazer feliz. Porque, como todo grande filósofo, o objetivo maior de Nietzsche é a felicidade. Todo mundo deseja isso. Ele amava Wagner porque enchia o coração dele de felicidade. Então, o eterno retorno é isso, é constantemente essa percepção de que o que eu não fiz, que eu deveria ter feito para produzir felicidade. É basicamente isso, em poucas palavras. Agora, eu insisto, é uma teoria tão profunda, mas tão profunda, que as pessoas têm estudado isso há anos para tentar entender o que ele estava querendo dizer. Porque é o lado metafísico de Kant. É o lado metafísico de Kant, de Nietzsche, perdão. É o lado metafísico de Nietzsche. A gente tem que se apegar a alguma coisa metafísica. E Nietzsche tinha o lado dele, tá? O próprio Habermas seria uma perspectiva metafísica, né? Sem dúvida, tá? Sem dúvida nenhuma, pastor, com certeza. Agora, uma pergunta. A filosofia do martelo, né, do martelo na bigorna, ela ajuda a entender a questão do eterno retorno ou não? Não, ela é mais voltada para a questão relacionada com por que nós chegamos só agora, nesse momento, a essas conclusões. Espera aí, todo mundo estava errado antes de Nietzsche? Ele vai falar assim, infelizmente estavam. Agora que nós quebramos os ídolos. Então, a ideia é o seguinte, eu quebrei os ídolos agora. Esses ídolos duraram por séculos e séculos e séculos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou filosofar com o martelo, eu vou quebrar os ídolos. E as pessoas ainda utilizam isso na filosofia. Quando você chega para um filósofo e fala assim, peraí, um contemporâneo, tudo que foi pensado antes estava errado? Não era que estava errado, é que era um ídolo. Karl Popper falou de ídolos, Descartes falou de ídolos, só que chamou de demônio. Então, os filósofos, eles usam essas ideias, pastor Marcelo. A ideia de quebrar o ídolo é falar assim, olha, agora sim nós quebramos o ídolo e o nosso olhar está aberto para enxergar a verdade. Até então, se mantinha esse ídolo. Você tem que lembrar que o pai dele era pastor, né? Viveu pouco tempo, mas era. Sabe aquela história da Raquel, né, da Rebeca, né, a Raquel. A Raquel que pega os ídolos do pai e esconde, leva com Jacó. Essa história é incrível como ela está presente, como ela foi usada como uma metáfora para explicar muitas vezes o pensamento. Nós chegamos agora no momento de quebrar os ídolos, de jogar os ídolos fora. Então, é essa a ideia. Nesse livro, especificamente, ele vai quebrar os ídolos. Então, ele vai quebrar esses antigos ídolos que estavam no nosso coração, na filosofia, na nossa mente, e que precisavam ser quebrados para que o homem alcançasse, o ser humano alcançasse a maturidade. Agora, para falar mal de Nietzsche é fácil. É só ler o que ele pensa sobre as mulheres. Ele seria um machista, assim, em altíssima potência. Ele escreve coisas absurdas, falando de inferioridade mesmo. Só que aí você tira de lado, né? Vamos pegar só quem a gente gosta. Não existe mais verdade. Mas ele era um machista. E assim, coisas que ele escreve absurdas mesmo, tá? E não é da irmã dele, não, nesse caso. Mas ele tinha uma percepção muito equivocada sobre a mulher. Muito equivocada. É um pensador e tanto, né? A gente tem que respeitar o pensamento dele. Não fomos capazes de criar uma filosofia cristã capaz de combater. Infelizmente. O senhor estava falando, eu estava pensando de quanta influência a psicologia tem da filosofia dele, tipo, muita, assim, eu acho que ainda estou digerindo um pouco a exposição, assim. Depois que o existencialismo
passou a ocupar espaço de destaque. Dá para a gente entender por que as pessoas também se sentem mais à vontade em se autodefinir. Porque no existencialismo, isso está presente em Nietzsche, você despreza a sua origem. A sua essência é desprezada, o que importa é a sua existência. Não importa, ninguém pode determinar a sua vida. No existencialismo, ninguém pode dizer quem você é, a não ser você mesmo. Então, isso se encaixa no que nós estamos vivendo hoje? Claro. Ninguém diz para mim quem eu sou, a não ser eu mesmo. E o que importa não é se existe verdade. O existencialismo é muito interessante, porque no existencialismo ele já não discute mais se existe verdade, porque é irrelevante. O que importa é a experiência. Então, eu não estou preocupado se isso é verdade ou mentira. Esse é um assunto do passado. O que importa para mim é se a experiência é boa. Se eu tenho uma experiência boa, então é o que me interessa. É lógico que isso vai estar... Agora, não se esqueça que o niilismo está muito presente em Skinner. Porque o niilismo ele vai enxergar o ser humano de uma maneira muito vazia, então ele não tem alma, né? É tudo uma questão mais voltada, de fato, para o que ele faz, para o seu comportamento, mas não tem propósito, não tem alma. Eu li um livro sobre isso uma vez, mencionando a relação entre Skinner, me lembrei qual que é agora, justamente o Dando Nome ao Elefante, onde o autor lá, o Sayre, ele comenta essa relação desse cientificismo que não enxerga no ser humano uma alma e como isso afetou alguns pensadores, e ele menciona o Skinner, como isso afetou o pensamento dele, tá? As pessoas são muito incoerentes. Você vê pessoas que tentam ser naturalistas, existencialistas, e ao mesmo tempo pegar capital emprestado do cristianismo, e aí vira uma verdadeira bagunça, gente. Literalmente uma bagunça. Bom, mas eu acho que o pastor Marcelo estava falando aqui, não sei se ele continua aí, tá aí. O pastor também tem muita coisa para falar dessa área, porque ele conhece muito da área da psicologia. Estou me deliciando. Tá fazendo aí um doutorado. Que é isso, rapaz? A questão, eu acho, Rutinha, é que é uma frase que o Piacente falou que mandou bem, que é, depois de Nietzsche, nada mais é novidade, né? A gente acha que criou essa ideia de relativismo, que isso é uma coisa pós-moderna, mas nasce nessa ideia do perspectivismo, que é a base para o niilismo, né? Mas é uma discussão muito antiga, é pré-socrática, né? Se for olhar, você tem lá a ideia do Protágoras dizendo que o homem é a medida de todas as coisas. Ali é que está a razão, ali é que está a base, né? Pelo menos de que se tem notícia, né? Se a gente estivesse na Universidade do Cairo, no Egito, a gente pensaria diferente, a gente teria outros nomes, né? Se a gente estivesse estudando em Beijing, a gente veria a história da filosofia de outra forma. Mas para nós ocidentais, a gente puxa de Protágoras essa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, e lá mesmo Sócrates questionou. Né? Como é que pode? Se o homem é a medida de todas as coisas, Sócrates é homem. E Sócrates pode dizer que não é. Pronto, você já destruiu o argumento. Né? Mas aí, quando você chega em Descartes, no século XVII, e aí ele vem com essa ideia, né? Apesar dele ter, na sua busca pela existência, ele chegar a Deus, mas quando ele para no penso, logo ou no cogito ergo sum, né? No penso, logo existo, você está ali, de alguma forma, dando a liberdade para chegar no perspectivismo de Nietzsche.
Por quê? Porque agora você vai ter que definir o que você pensa, e a sua existência vai ser a partir da sua definição de pensamento, de dúvida e etc. Eu acho que você tem, assim, esses elementos históricos que vão, de alguma forma, ter uma base grande que vão culminar com o perspectivismo de Nietzsche, que eu acho que é a base para o niilismo, né? Porque onde é que ele fundamenta que não existe? É porque existe muitas. E se existe muitas, não existe nenhuma, não faz diferença. Né? Se o Piacente tem uma verdade, você tem uma verdade, a Fernanda tem uma verdade, ora bolas, acabou. Já está definido que ninguém vai conseguir provar que existe uma delas, porque todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto, daí pronto. Muito Agora bom. você falou do Eterno Retorno, Piacente, eu lembrei da música do Kiko Zambianchi. Se um dia pudesse ver. Que eu acho que puxa um pouco daí, né? Essa é uma frase de um filósofo que eu não me lembro o nome dele, mas se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chorar. Quem? Milan Kundera. Isso! E não é uma frase de... E essa ideia, ou seja, a minha angústia é que eu não consigo voltar, né? É meio que um diálogo com esse eterno retorno aí do Nietzsche.